Olá pessoal, tudo bem? A aluna Stephanie do segundo A pediu para eu ajudar ela a resolver esse exercício. E aí eu achei que valeria a pena compartilhar com todos vocês, porque de repente a dúvida dela pode ser a dúvida de todo mundo, ok? Esse exercício, ele tá lá na aula 2, concentração de solução em título, porcentagem e densidade, ele tá na página 8, é o desafio 5. Como a gente está falando de concentração de solução em título, vai aparecer aqui a porcentagem, tá? Então, é uma aplicação, é um exercício de aplicação. Porque às vezes os alunos questionam, né? Por que precisa ficar fazendo tanta continha? E aí um exercício desse, ele vai ajudar a gente a ver que isso é utilizado na nossa vida real, mas que às vezes a gente nem percebe. Então essa é uma situação de uso hospitalar. Então, gente, quando a gente tem um exercício desse tamanho, esse exercício ele caiu no Enem. A gente tem que ter assim muita tranquilidade para fazer a interpretação dele, separar o que é história, né, o que é contextualização, do que é a informação que a gente precisa. Então, o importante aqui é você saber ir separando a informação que você vai utilizar no cálculo. Então, vamos à leitura dele. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e, por isso, é utilizada como anticoagulante desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 mg por litro. Olha a concentração de solução aparecendo aqui. Quer dizer o seguinte, bom, o que é um anticoagulante? Anticoagulante é algo que não deixa o sangue coagular. Só que ela só vai ter essa ação se ela tiver uma concentração acima de 1 mg por litro. Quer dizer que se ela tiver menos do que isso, ela não tem essa ação. Se tiver uma concentração menor, o sangue coagula. Até aqui, tranquilo? Tá me contando uma história. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. Então, olha, tem um limite, né? Então, para ela ter essa ação anticoagulante, ela tem que estar acima de 1 mg por litro. 1 mg por litro aonde? No sangue do paciente, tá? Mas eu não posso exagerar na dose, porque senão eu provoco uma hemorragia nesse paciente. Tipo a dengue hemorrágica. O que mata o paciente de dengue hemorrágica? Ele começa a ter hemorragias pelo corpo todo, hemorragias generalizadas, né? Então, se eu exagerar aqui na dose da varfarina, eu vou provocar um efeito semelhante àquele. Muito bem, então eu sei o valor mínimo e máximo que eu posso administrar no paciente. Abaixo disso, ela não faz ação anticoagulante e acima desse valor, ela provoca uma hemorragia no paciente, então mata o paciente. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% de sangue em volume. Então, o que ele quer dizer? Quer dizer que o nosso sangue, ele é formado por plasma e por hemácias. As hemácias são células que transportam o oxigênio. Se você puser ali no Google para verificar hemácias, você vai ver que a hemácia, ela parece... Ai, gente, ela é redondinha assim, ó. Antigamente eu falava para os alunos que parecia uma bala toff, só que não, vocês não são mais da época dessa balinha, sabe? Era uma balinha dura que tinha um afundadinho aqui no meio, sabe?
só um afundadinho. A balinha parecia uma hemácia, mas agora não tem mais essa balinha para citar de exemplo, sabe? Mas ele é uma célula que tem essa formazinha, mais ou menos, né? Procura lá no Google para ver a forma da hemácia. Vou pôr aqui o nome dela, ó. Hemácia, tá? Então, são os chamados glóbulos vermelhos, tá? Então, quando você pega uma amostra de sangue e centrifuga ela para separar as hemácias do plasma, então a gente acha que o sangue é vermelho, mas o que dá coloração vermelha no sangue são as hemácias. Quando você separa ela, o plasma é um líquido amarelinho claro. Então, o sangue ele tem esses componentes assim distintos, né? Tanto que quando a gente classifica o sangue como mistura homogênea ou heterogênea, a gente classifica ele como heterogênea, né? E às vezes os alunos pensam assim, nossa, professora, mas eu só vejo uma fase, o sangue vermelhinho, né? Mas na verdade é por conta disso. Então, faz uma busca sobre isso que você vai ver. Então, assim, ó, a questão da classificação de mistura homogênea ou heterogênea é assim. Para ela ser classificada como homogênea, ela deve permanecer com o mesmo aspecto, mesmo se ela for submetida a centrifugação ou filtração. No caso, o sangue, quando ele é centrifugado, as hemácias se separam do plasma e aí então ele fica um sistema visivelmente heterogêneo, certo? Então, uma coisa vai puxando a outra, tá bom? Mas vale a pena a informação, tá? Então, vamos retornar aqui, ó. Então, essa informação de que as moléculas... Então, por que ele tá me falando isso? Nós vamos ver já por que ele tá me falando que a varfarina, ela se dissolve no plasma, tá? Exclusivamente, olha, ainda vem a palavra exclusivamente no plasma, para não deixar dúvidas, e que esse plasma, ele representa 60% do sangue do paciente, em volume. Então, aí agora ele vai começar a direcionar o que ele quer que a gente calcule. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa. Intravenosa é dentro da veia, né? Então, é o tal de tomar um medicamento na veia, né? Geralmente diluído no soro, na forma de solução aquosa, com concentração 3 miligramas por ml. Todo mundo já viu aquelas ampolas de injeção? Então, aquela ampola, ela sempre tem o nome do fármaco que está lá dentro e a concentração. Aquelas ampolas, geralmente, elas têm ou 1 ml, ou 3 ml, 5 ml, 10 ml, é mais ou menos o volume daquelas ampolas. Então, quer dizer o seguinte, que você pega lá uma ampola de varfarina e a concentração de varfarina cada ml tem 3 miligramas de varfarina diluída. Então, essa é a concentração lá. Vou desenhar aqui uma ampolinha de varfarina para a gente ter uma ideia, tá? Então, imagina que o farmacêutico tá lá cuidando do estoque da farmácia, fazendo controle, tá bom? Então, tem uma ampolinha lá, tá? Então, vai estar escrito assim, ó, varfarina, 3 miligramas por ml. Toda ampola de medicamento sempre vem com o nome, né? O nome oficial do fármaco e a concentração dele. Um indivíduo adulto com volume sanguíneo total, ó, volume sanguíneo total, de 5 litros, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo de volume da solução de medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa de maneira que não ocorram hemorragias
causadas pelo anticoagulante. Ou seja, qual é a dose máxima, qual é o volume máximo de varfarina que eu posso colocar lá no soro dele, para que eu não ultrapasse o que, ó, 4 miligramas por ml. Bom, primeira coisa então, o que eu preciso saber? O volume de plasma que esse, vou até escrever aqui, ó, qual o volume de plasma do indivíduo. Por quê? Porque o volume de plasma indivíduo, aqui é o acento, né? Porque o volume de plasma, ela se dilui exclusivamente no plasma. Ele tem um volume de sangue de 5 litros, certo? E o plasma é 60% do sangue. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pensar? 5 litros de sangue é 100% do sangue que o paciente tem. Desses 100% do sangue dele, 60% é plasma. Qual que é o volume disso em litros? Né? Preciso saber qual que é o volume em litros. Então, olha lá meu X, né? Vamos achar o valor de X? Multiplicando em cruz, né? Então, vamos lá. 100 vezes X é igual a 5 vezes 60. X é igual 5 vezes 6, 30. Então, 5 vezes 60, 300 dividido por 100. Corta, 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 corta. E ele tem, então, ele tem 3 litros de plasma. Vamos por aqui, ó. 3 litros de plasma. Certo, gente? Então, eu tenho que considerar isso, ó. A varfarina vai se dissolver aqui, ok? Muito bem. E agora, então, para onde que eu vou? Qual que é o máximo? Eu posso chegar em qual concentração máxima? Eu posso chegar, ó, a concentração plasmática superior a 4 miligramas por litro podem desencadear hemorragias, certo? Então, quer dizer que em cada litro desse plasma pode chegar em 4 miligramas, não posso passar disso, né? Então, vamos pensar assim, ó. Cada litro de plasma, deixa eu colocar de canetinha vermelha aqui, ó. Então, cada litro de plasma pode ter 4 miligramas de varfarina, certo? Bom, então vamos pensar. Então, agora eu vou calcular qual é o total de miligramas de varfarina que pode ter aqui, tá? Quantos miligramas no todo ele pode receber? Vamos usar outra cor de caneta, tá? Que eu gosto de ficar tudo colorido. Então, para cada 1 litro, pode ter 4 miligramas. Tem 3 litros de plasma lá no sangue do paciente. Então, quanto que eu vou poder usar? 1 vezes X. X, 3 vezes 4, 12, né? Então, eu posso injetar nesse paciente 12 miligramas de varfarina. Bom, agora, qual é o volume que eu vou aspirar lá na minha seringa para poder efetivamente colocar lá no soro do meu paciente, né? Porque a minha ampola de varfarina, ela não tem 12 miligramas. A minha ampola de varfarina tem 3 miligramas por ml. Então, cada 1 ml da minha ampolinha, tem 3 miligramas.
Então, nós sabemos que, ó, 1 ml tem... Então, agora aqui, ó, vou escrever aqui para a ampola, tá? Lá na minha ampola. Cada 1 ml da minha ampola tem 3 miligramas de varfarina. Eu preciso chegar em 12 miligramas de varfarina. Quantos ml eu vou precisar? 3x é igual a 1 vezes 12. X é igual a 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. 4 o quê? ml. Certo? Bom, aí depende como é que a ampola se apresenta, né? Se é uma ampola que tem um volume lá de 5 ml, veja que não pode usar tudo, tem que aspirar 4 ml só, aí esse 1 ml que sobrou joga fora. Ah, e se a ampola tem um volume total de 2 ml, né? Então precisa 2 ampolas. É assim que funciona, gente, desse jeito, tá? Olha, então fica bonitão assim, ó, tá bom? Eu vou tirar uma foto geral e vou mandar para vocês. Assim, ó, deixa eu passar devagarzinho, como se fosse um jornalzinho, assim, ó. Olha lá, ó, que bonitão que ficou a nossa conta. Ó. Ah, esqueci de marcar aqui, ó, a resposta certa. É a 4. Ó, viu? Que bonito que ficou o cálculo. Ah lá. Beleza, amores? Um beijo para vocês, tá? Trata de estudar bastante e dar notícia de vida. Tchau!